Amém? Josué capítulo 1, eu quero ler com vocês hoje o versículo 1, que tem uma coisa muito boa para a gente poder aprender com Josué na palavra do Senhor também, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, futuramente vai aparecer na tela, agora não vai dar, né? Mas futuramente vai aparecer nas telas aí a mensagem, né? A letra, a Bíblia, mas por enquanto estamos em processo de mudança, processo de crescimento, né? E Deus ele vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Todo mundo achou, pessoal? Deixa eu só abrir minha cola aqui. Eu deixo sempre anotadinha aqui para poder me perder na mensagem, né, pessoal? Amém? Vamos lá então, irmão, em nome de Jesus Cristo. Josué capítulo 1, versículo 1, ele fala assim para a gente, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a quem, pessoal? A Josué, filho de Nun, servo de quem? Servo de Moisés. Então, um era servo do outro, né? Josué era servo de Moisés, e o Moisés, ele era servo de quem? Ele era servo de Deus. Amém? Então, a gente vai começar a falar hoje, eu vou dividir esse versículo aqui em 3 partes, irmãos. E a primeira parte, eu quero dividir esse versículo hoje, ela é: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo de quem? Servo do Senhor. Então você vê que mesmo depois que Moisés ele morre, o próprio Deus continua dizendo que Moisés ainda era o quê? Meu servo. Amém? Ele fala: Moisés, meu servo, ele é o que, pessoal? Ele é morto. Amém? E quando eu estava lendo isso ontem, isso me chamou a atenção. Porque Moisés já tinha morrido, Moisés já tinha passado, agora estava com Josué. Só que o legado de Moisés, ele continuou. Entende? Só que o Moisés, ele não só partiu, não foi só mais, ele deixou um legado na terra. Ele deixou um legado, ele deixou ali um legado para ele, um legado, né, que mesmo morto, Deus continuou falando assim, ele é meu servo, era meu servo. Entende? Então, uma coisa que eu anotei no meu estudo aqui assim, né, que esse foi o legado que Moisés deixou, era como Deus estava se retratando de Moisés para Josué. Moisés, meu servo, ele está o quê, pessoal? Ele está morto. E a coisa que eu me pergunto é, irmão, será que eu estou sendo servo de Deus? Amém? É o que eu me pergunto, será que eu estou servindo ao Senhor? Entende? Será que eu estou servindo para Deus para alguma coisa? Porque quem serve, serve para alguma coisa. Amém, pessoal? Por exemplo, eu não vou colocar no meu pé um sapato 45, por quê? Porque ele não me serve. Bem, não serve para mim. Eu vou colocar no meu pé um sapato 41, que é o tamanho que é o meu pé. Esse vai me servir. Amém, pessoal? Então fica essa pergunta: será que eu estou servindo a Deus? Amém? Será que eu estou servindo ao Senhor? Será que eu estou sendo servo de Deus como Moisés foi, irmãos? Porque pensa num homem que foi servo de Deus como Moisés. Amém? E graças a Deus por isso. E é por isso que eu estou parando nessa parte. Porque o próprio Deus fala de Moisés. Moisés é meu servo. Né? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Olha que coisa, irmão. Amém, pessoal? Nós temos que ser a cada dia mais servos de quem, pessoal? Servos de Deus. Amém? Nós temos que servir ao Senhor. Só que assim como tem o servo de Deus, existe também na palavra do Senhor aquele que é o servo inútil. Existe o servo que serve e existe o servo inútil, como diz a palavra. Entende? E aonde está isso, pastor? Lucas 17, versículo 10. Vamos lá rapidamente. Lucas 17. Amém? Então nós temos que servir ao Senhor, irmãos. Nós temos que servir para Deus. E quem serve, serve para algo. Amém? Quem está servindo a Deus, não está parado. Né? Não está parado. É igual esse rádio. O rádio está aqui parado, mas ele me serve, eu uso ele. Tá? Eu venho aqui, coloco o louvor, coloco, né, a música, coloco aqui tudo mais. Então esse rádio, ele está me servindo. Né? Esse vaso aqui que nós estamos fazendo um propósito da transformação da família, ele está aqui, ó, mas ele está me
servindo, essa caixa que está aqui em cima, ela está aqui, mas ela dá o quê? Quem serve, serve para alguma, não serve para ficar parado, irmãos. Amém? Nós não servimos para ficar parado. Amém? Nós não servimos para ficar parado. Tem até um ditado que fala que camarão que dorme a onda leva. E se a gente ficar parado, irmãos, as pessoas passam na nossa frente. Se a gente ficar parado, a gente fica para onde? A gente fica para trás. Amém? Então, como servos de Deus, nós não podemos ficar parados. Temos que servir, e quem serve, serve para alguma coisa. Amém? Então, Lucas 17, versículo 10, ele vai falar assim para a gente hoje, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, né? Aqui está falando, pessoal, sobre também aquelas, né? Tem até aqui em cima, né? Vai falar sobre a fé dos discípulos ali. Então tem uma coisa que me chamou a atenção, que está no versículo 10, né? Que ele vai falar assim para a gente, ó: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos do que, pessoal? Inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. Aqui está contando a história de um rei que ele pediu para o seu servo fazer uma coisa, ele fez só aquilo. E ele fala assim: você não tem como parabenizar, porque ele só fez o que foi mandado, né? Ele só fez o que foi mandado. Ele pega nesse versículo e fala assim: quando vocês fazem só o que é mandado, vocês dizem, somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. Então, anota na sua Bíblia aí, Deus, Jesus, Ele quer algo a mais da gente. Amém? O nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele sempre vai querer, faça comigo, o algo a mais. Ele não vai querer que a gente faça só o que for o quê? Mandado. Entende? Ele não quer que a gente faça só o que for mandado a gente fazer. Ele quer da gente sempre o algo a mais. Se te pedirem para andar uma milha, ande quantas? 2. Se te pedirem uma capa, dê quantas? 2. Amém? Se derem um tapa no outro rosto, como é que é? Vira a outra face, né? Então você vê que Jesus, ele sempre vai querer o algo a mais da gente. Ele sempre vai querer que a gente faça algo a mais para a obra dele, algo a mais para ele. Lá vai o pastor falar de oferta. Não vou falar de oferta. Amém? Poderia falar, mas não. Mas falar de servir a Deus. E na Bíblia fala de mulheres que serviam a Deus com as suas fazendas. Ou estou mentindo? Só você ler em casa, Lucas 8, versículo 4. Amém? As mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas. Amém, pessoal? Então Jesus, ele sempre vai querer o algo a mais da nossa vida, irmãos. Amém, pessoal? Se consegue andar uma milha, anda 2. Entende? Esse não vai ser um servo inútil. Não vai ser. Entende? O inútil é aquele que só faz o que é mandado. Então tem que tomar muito cuidado para não estar sendo servo inútil. E quem é inútil é descartado. Quem é inútil é tirado, é lançado fora, e outro é colocado no lugar. Amém, pessoal? É o que? É o servo inútil. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado para nós não estarmos sendo o servo inútil. O servo que só faz aquilo que é mandado ele fazer. Ou seja, se não mandar e não faz nada. Amém? Se não mandar, ele não faz nada. É por isso que é chamado de servo inútil. Ele só faz o que manda. Então, se não mandar fazer, ele não faz o quê? Não faz nada. Amém, pessoal? Então temos que vigiar isso. Então, agora olha só o que ele fala em Lucas 17, no mesmo capítulo, só que no versículo 11 em diante ele fala assim, podemos ler? Ele vai dizer assim, e aconteceu, agora é o versículo 11, né? E aconteceu que indo ele a Jerusalém,
passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de quem, pessoal? E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram como? Limpo. E um deles, vendo que eles estavam são, voltou glorificando a Deus em alta e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o quê? E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Eu já preguei isso a vocês. Aqui Jesus não fala assim, ó, vai e volta para agradecer. Não. Fala ou não fala? Não fala. Jesus não pede para ninguém voltar. Mas eu pergunto, ele queria ou não queria que ele voltasse? Ele fala, e cadê? Dos 10, só voltou um. E cadê o 9? Eu já preguei isso para vocês. Mas cadê os 9 que eu curei dela? Eram 10 curados? Foram. E cadê os outros? Não, só houve um e voltou para agradecer? Então aqui eu vejo que realmente Jesus, ele quer algo a mais da gente, irmão. Ele quer algo a mais nosso. Amém? Ele quer algo a mais. Ele não queria só que eles fossem. Ele não queria que eles só viessem para ser guardados. Não. Ele também queria que eles voltassem. Só que você vê que Jesus não pediu nada. Ele não falou assim, mas eu te peço que você volte. Volta para contar o testemunho, né? Não falou não, só curou. Quando um voltou, ele fala, e cadê os outros? Eu queria que os outros voltassem. Mas eles não voltaram. Amém? Eles não voltaram. Então Jesus, ele quer sempre o algo a mais de quem, pessoal? Nós. Então eu anotei aqui assim, ó, cuidado, não seja inútil, irmãos. Amém? Vamos lá em Josué ainda? Volta em Josué. Volta lá em Josué capítulo 1. Graças a Deus. Quem está compreendendo, pessoal? Pastor, estou boiando a maionese aqui, pastor. Estou viajando aqui na maionese. Eu estou com a mente lá no Brasil, pastor. Estou pensando no almoço de hoje, na janta de hoje, Jesus amado. Amém, pessoal? Calma aí, daqui a pouquinho sai vir para cá para a igreja em nome de Jesus. Então Deus, ele quer algo a mais em nossas mãos. Deus, ele quer algo a mais. Deus, ele quer que a gente faça sempre algo a mais para a obra dele. Amém? Não é do pastor, obreiro. Deus, eu preguei quarta-feira passada isso, né? Eu preguei domingo sobre isso também. Não é do pastor, aqui eu não sou servo de pastor, eu sou servo de Deus, irmão. Amém? Sou servo de Deus e por eu sou servo de Deus, eu respeito e sirvo a minha liderança, a minha autoridade. E não só a autoridade, não só a liderança, mas também sirvo ao povo. Como assim? Fazendo visita. Ontem à tarde eu visitava a irmã, fiquei a tarde inteira lá visitando ela. Ela falou da Santa Ceia, a oração, amém? E depois eu queria até ver com os irmãos aqui, né, mais 5, 6 pessoas, que tivessem um tempo disponível na semana para a gente fazer um culto na casa dela, amém? Que ela não está podendo vir direito à igreja, está de idade. Eu falei para ela, irmã, se ela não pode ir à igreja, a igreja vem até a senhora. É o papel da igreja, irmão. Sabia disso? É o nosso papel. Amém? Mas eu pergunto, quantas pessoas você já visitaram, irmãos? Para fazer oração, para levar uma palavra de fé? Quantas? Pastor, nenhuma. Então, é sobre isso. É Josué 1 ainda, tá? Então é isso que eu estou falando. Deus, ele quer algo a mais, irmãos. Sabe? Deus, ele quer que a gente se envolva na obra dele, irmãos. Deus, ele quer que a gente se envolva com ele. Ele quer que a gente, sabe, a gente queira se envolver na presença, na obra dele, na casa dele. Amém, pessoal? Deus, ele quer algo a mais. Então, se depois a gente vai ver sobre isso, a gente poder visitar não só ela, como outros também. Amém? E eu ainda estou com aquele propósito no coração de fazer culto no lar, irmãos. Mas nesse caso eu não vou levar ninguém na igreja. Mas eu vou sozinho e a pessoa vai convidar lá os familiares lá, familiar, amigo,
E a gente faz um culto lá em nome do Senhor. Mas não para frente a gente falar sobre isso. Graças a Deus. Então, vamos lá, pessoal. Josué capítulo 1, versículo 1. Não sei do versículo 1 ainda. E não vou muito longe não, tá bom? Graças a Deus. E aí então ele fala assim pra gente, pessoal, ó. E sucedeu depois da morte de quem? De Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a quem, pessoal? Que o Senhor falou a Josué. Então aqui eu vejo a primeira vez, fala assim comigo, ó, que Deus ele vai falar com quem? Com Josué. Amém? Agora vai acontecer a primeira vez que o Senhor ele vai falar com quem, pessoal? Com Josué. Então você vê que enquanto Moisés ele não morreu, Deus não havia falado com Josué. Até quando Deus foi escolher Josué para ser o líder lá do povo do exército, ele falou com quem? Com Moisés. Quando Moisés escolhe o Josué, filho de Nun, porque ele tem um espírito. E coloca ele sobre essa posição, porque ele tem um espírito. E Deus escolhe certo, irmãos. Vocês lembram daquela batalha que o Josué venceu? Moisés levantava a mão, o povo ele vencia. Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Quem estava lá embaixo lutando era quem? Quem? O Josué. Amém? Deus escolhe certo, irmãos. Entende? Então aqui eu vejo a primeira vez que Deus ele fala com quem, pessoal? Você quer revelação? Quer que eu te revele uma coisa aqui agora? Tem pessoas que Deus está falando um tempão já. Só que elas fingem despercebido. Ela finge que não é com ela. Tem pessoas que Deus está falando um bom tempo já com a pessoa. Mas a pessoa faz o quê? Não é comigo. Se o fulano estivesse aqui, Deus iria. Não era o fulano, Deus queria falar com a pessoa que está ali. Entende? Na primeira vez que Deus fala com Josué, entende? O Josué vai entender. Só que tem pessoas que já estão ouvindo a voz de Deus há muito tempo, irmãos. Tem gente que está escutando o chamado de Deus há muito tempo e está transferindo para o outro. E está dizendo, se o outro estivesse aqui, era com ele que Deus ia. Não, Deus não queria que eu tivesse. Se Deus quisesse que eu estivesse aqui, ele ia dar um jeito de trazer o outro. Assim como ele deu um jeito de trazer. Amém? Ele vai falar com Josué. Ele vai agora se referir com Josué, irmãos. Não se finja de despercebido. Não finja que Deus não está falando contigo. Não finja que o Senhor não está falando com você. Amém? Pare de dar uma de desentendido, de dar uma que, não é comigo não, isso não é para mim não, isso não é não. A gente sabe que Deus está falando com a gente, irmão. A gente entende, a gente sabe, a gente não é bobo. A gente sabe que Deus está falando com a gente. Há muito tempo já, por sinal. Há muito tempo eu venho falando, vem pedindo, vem falando. Mas às vezes a gente faz o quê? A gente bota a mão no ouvido aqui, ó. E não é para mim isso aí não. Isso é pro fulano, tá? Amém, pessoal? Não se finja de desperceber, irmãos. Graças a Deus. Mas guarda isso aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai entender mais um pouquinho disso aqui. Vai entender mais um pouquinho disso aqui. Entende? Só que agora ele vai falar assim, ó. Que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de quem? Servo de Moisés. Então, alguns teólogos falam que tinha mais de 3 milhões de pessoas, irmãos, aqui. Os estudiosos falam isso, né? Porque a gente sabe que hebreu não é assim, vou ter um filho só e tá bom. Não, hebreu é no máximo 5 para cima. Então eles fizeram uma conta, um cálculo lá e contaram aí mais de 3 milhões de pessoas, amém, pessoal? E aí, uma coisa que eu notei aqui é assim, ó, tinha mais de 3 milhões de pessoas. Eu te pergunto, por que Deus escolheu Josué, irmãos? Por que será? Pastor, porque Deus tem os seus escolhidos, não tem não, irmão. Porque Deus ele tem os seus favoritos, não tem. Porque Deus ele olha, pastor, a aparência, a beleza, se é bonito, se tem carro, se não tem. Deus ele olha, pastor, o dízimo que ele tem que é alto.
Nada disso. Então, por que entre 3 milhões de pessoas, por que Josué foi escolhido, irmãos? Quem acertar, eu dou uma paçoca. Você sabe o que tem? Na mosca. Porque quando Deus olhou para Josué, ele viu, diga-se comigo, ó, um coração de servo. Ele viu o quê? Um coração de quê? Coração de servo. Ele viu um coração de servo. Opa, esse aqui é diferente. Esse aqui, quando viu o gigante, não falou mal. Ele perseverou. Opa, esse aqui é diferenciado. Moisés estava no monte, Josué estava onde? No pé do monte. Moisés estava lá levantando um cajado, Josué estava perto dele. Entende? Lá no Mar Vermelho, no Mar Vermelho não, lá no monte, enquanto Moisés estava lá com o braço levantado, Josué estava lá embaixo lutando. Então, quando Deus olha para Josué, Deus sempre vê Josué servindo. Quando vai falar de Josué, nunca vai falar que Josué estava parado, que Josué estava chorando. A única vez vai ser essa aqui, ó. Mas depois perdeu Moisés. Quem já perdeu algum familiar querido aí? Você sabe o que ele passou. E calma que a gente vai chegar lá. Entende? Então, quando Deus olha para Josué, o que Deus ele vê em Josué, irmão? Um coração de servo. Opa, então esse vai me servir. É esse que vai ser o próximo. Foi esse que Moisés preparou. Amém? Deus ele olha para o nosso coração, irmãos. E ele vê se nós temos um coração de servo. E ele vê se a gente realmente tem um coração que vai servir a ele. Entende? E o servo, ele obedece. O servo, ele o que, pastor? Ele obedece. Amém? Ele obedece. O servo, ele sempre vai obedecer a direção do seu Senhor. Entende? Então, quando Deus olha para Josué, ele fala assim: esse não vai me dar problema. Me fala um problema que Josué deu para Moisés. Nenhum. Amém, pessoal? Eu não vejo nenhum problema assim. Ah, ele pecou, ele errou. O único problema que foi, mas nem foi Josué que deu. Quem foi? Foi aquele que eles esconderam lá, o anátema, debaixo da tenda. Mas nem foi o Josué, não foi quem? E depois que o Josué descobriu que tinha pecado, o que ele fez? Ele não voltou atrás, não. Ele foi lá e destruiu a família daquele homem que tinha feito Israel passar aquela vergonha toda. Entende? O servo, ele faz o que, pessoal? Ele obedece. Amém? Então, por isso que a gente vê que entre 3 milhões de pessoas, Deus ele escolhe o Josué. Porque ele tinha um coração de quê, pessoal? Coração de servo. Não é que Deus tem os seus escolhidos. Claro que Deus tem, nós somos escolhidos de Deus. Né? Ah, Deus ele tem os seus favoritos. Deus ele tem aquele. Não, Deus não tem, não. Deus ele tem servo. Deus ele tem pessoas que estão dispostas a servir. Deus tem pessoas que estão dispostas, na hora que ele disser vai, a pessoa vai. Fica, obedece, obedece. Amém, pessoal? Por que você acha que Deus então escolhe Isaías para ser o profeta messiânico? Porque em Isaías ele fala: quem há de importante? O que ele fala? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Envia-me. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. E então, quando Deus olha para Isaías, Deus vê o que nele? Coração de servo, tem certeza disso. Amém? E aqui todos nós sabemos quem é o Isaías, irmãos. É aquele que escreveu, que ele levou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade, e pelas suas feridas fomos, e pelas suas feridas não, pelas suas pisaduras, né? Fomos sarados. É conhecido como um profeta messiânico. Mas lá atrás, em Isaías 6, ele fala o quê? Senhor, eis-me aqui, envia-me. E em nenhum momento você vê o Isaías voltando atrás. Amém? Sempre obedecendo o que Deus mandou ele falar. Graças a Deus, irmãos. Amém? Servo obedece ao seu Senhor. Servo sempre obedece a Deus no nome do Senhor Jesus. E agora a gente entra no versículo 2. Ele vai falar assim para a gente, ó.
Olha só, para a gente não. Olha só o que Deus agora vai falar para Josué. Moisés, meu servo. Olha aí, ó. Moisés, meu servo, ele é o quê? Ele é morto. Levanta-te, pois, agora. Irmãos, imagina como que está a cabeça do Josué, irmãos. Entende? Imagina como é que está. Imagina a cabeça de Josué, né? Como que está? E agora? Com quem que Deus vai falar? E agora? Quem que vai conduzir esse povo? E agora que Moisés faleceu, como que vai ser? Amém? Por quê, pastor? Porque aquilo que eu te falei, Deus só falava com quem? Com Moisés. Entende? Imagina, tem um rio Jordão na sua frente e aquele que abriu a vermelho não está mais ali. E aquele com quem Deus falava não está mais aonde? Imagina como que está a cabeça, irmãos, do Josué. Então uma coisa que eu tenho aqui é assim, ó. Quando não temos intimidade, quando não ouvimos a voz de Deus, é isso que acontece. O que, pastor? Ficamos prostrados sem saber o que fazer. Levanta-te, pois, agora. Então ele estava o que? Prostrado. Sem saber o que fazer. Porque Deus falava com Josué ou com Moisés? Não era com Josué. Agora é a primeira vez que Deus vai falar com Josué. É a primeira vez que Deus vai falar: Josué. Antes era só Moisés. Moisés, fala com ele. Moisés avisa ele. Agora não, agora é o Josué, avisa o povo. Agora é diretamente com ele. Entende? Então eu anotei isso aqui, que quando a gente não tem intimidade com Deus, quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente não sabe o que fazer nos momentos difíceis. A gente não sabe como reagir nos momentos difíceis. A gente não sabe como vencer aquela situação nos momentos difíceis, porque Deus não vai guiando a gente. A gente não tem Deus ali guiando a gente. A gente não tem intimidade com o Senhor. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue ver o Senhor naquela situação. A gente fica prostrado chorando. Como muita gente faz, só deita e espera a morte chegar. Sem fazer nada. Amém? Mas acontece quando não ouvimos a voz do Senhor. Acontece quando não ouvimos a voz de Deus. Quando não temos intimidade com Ele. Moisés tinha intimidade com Deus. Era com quem ele falava face a face. Amém? Eu posso ler para você um versículo? Não precisa abrir não, tá? Eu vou ler para você um versículo aqui agora, para você ver a intimidade que Deus tinha com Moisés, irmãos. Ele fala assim, ó: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Olha isso. E em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Olha só o grau de intimidade que Deus tinha com quem? Moisés. Amém? Só que agora vai ser com quem? Com Josué. Amém, pessoal? Agora vai ser, Moisés já passou, agora é Josué. Entende? Mas só que o ensinamento é esse, não. Que quando a gente não tem intimidade com Deus, quando a gente não ouve a voz do Senhor, nos dias difíceis, no momento de luta, a gente fica prostrado sem saber o que fazer. A gente não sabe como reagir aqui. A gente não sabe como reagir àquela notícia. A gente não sabe como reagir, sabe o que, pessoal? Aquele problema que se levantou contra a gente. A gente senta no banco e chora. Vai numa igreja, vai na outra. Eu conheço mãe e filho. Uma hora está aqui, uma hora está na sede, anotando uma oração. Uma hora está ali, ó, colocando uma oração ali, ó. Daqui a pouco está na sede de novo. Daqui a pouco está ali do outro pastor. Daqui a pouco está aqui na frente. Daqui a pouco está ali. Está sempre pedindo oração e a vida dela nunca
Nunca muda. Por quê, pastor? Ela está passando por um momento difícil e ela não sabe como reagir àquilo. E ela fica correndo para lá e para cá, ó, pulando de galho em galho, procurando quem pode ajudar ela. Ao invés de ela ficar para lá, ficar para cá, ela tem que entrar e ouvir a palavra. Ela tem que entrar e ter intimidade com Deus, Deus falar com ela, orientar e direcionar ela para ela vencer aquilo. Amém? O que ela faz? Ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e nada resolve. E nada muda. Amém, pessoal? Eu tenho que fazer o que vocês fizerem, entrar na igreja hoje, sentar aqui, ó, para ouvir a palavra do Senhor, irmão. Para ouvir a palavra de Deus. Para ter intimidade com Deus, irmão. Quem tem intimidade com Deus, irmão, num momento difícil, essa pessoa sabe o que fazer. Sabe por quê? Porque assim como Deus apareceu para Josué, quando ele pensou que nada ia se resolver, ele vai aparecer para a gente também. Amém? Ele não apareceu para Josué, ele não estava lá com Josué, ele não disse aqui, ó, no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tenha ânimo, não pares, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, no momento mais difícil, quem apareceu lá? Deus. Amém? É isso que essa pessoa tem que fazer, irmão. Parar de ficar indo para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, para lá. Ela tem que entrar aonde prega a verdade. Ela tem que entrar aonde prega a palavra do Senhor e ouvir aquela palavra. E Deus vai aparecer para ela, irmão. Amém? Deus vai se manifestar para ela. E assim como Ele fez com Josué, vai fazer com a gente. O que Deus fez para Josué, irmão? Ele só deu a palavra dele. Amém? Ele só deu a palavra dele, ele não fez nada. Ele só deu a palavra, eu dou. Acabou, irmão. É isso que a gente precisa de quê? Da palavra. O que essas pessoas precisam é da palavra. Amém? O que nós precisamos é da palavra. O restante quem vai fazer é Deus, irmão. O restante quem vai nos usar, nos direcionar, nos guiar é quem, pessoal? É Deus, irmão. Não adianta ficar para lá para o centro, ir para cá para outra igreja, ir ali, aqui, acolá, não adianta. A gente tem que entrar e ouvir aquilo que Deus quer falar com eles. Amém? Fazer o que vocês estão fazendo hoje. Sentadinhos, quietinhos, sem falar nada, só meditando na palavra, só ouvindo a palavra do Senhor. Como toda quarta, sexta e domingo que a gente faz. Amém? Quando aparecer o problema, quando aparecer o negócio ruim, a situação difícil, eu tenho certeza, irmãos, que vocês vão saber reagir àquilo. Vocês vão saber lidar com aquilo. Você vai esperar, vai meditar, vai orar. Não, Senhor, eu não vou agir agora. Pera aí, eu vou esperar um pouquinho. Eu não vou agir agora ainda, eu vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco Deus me dá uma palavra me direcionando. Ou se já tem a palavra, vai lá e faz. Amém, pessoal? Josué tinha tudo aquilo que ele precisava. Graças a Deus. Então, Deus, ele deseja usar todos nós, irmãos. Porque eu anotei assim, ó, se Deus fala com Josué, é para usar, irmãos. Deus queria usar Josué, né? Deus só fala com quem Ele quer usar. Eu anotei isso aqui. Deus falou com Josué porque Deus queria usar o Josué, irmãos. Então Deus, ele só fala com quem Ele queria usar. Ah, então Deus quer usar todo mundo, quer, irmão? O pior que quer. Amém? Todos nós temos uma utilidade para irmão do Senhor. Deus, ele quer usar a todos. Graças a Deus por isso. Deus, ele quer que todos nós venhamos servir a Ele. Amém? Agora leia comigo o versículo 10. Podemos ler? Olha o que ele fala. Então deu ordem quem, pessoal? Josué aos principais do povo, dizendo. Então diga assim comigo, Josué entendeu que era com ele que Deus estava falando. Não era com o vizinho que estivesse aqui, não era com o amigo que estivesse, não. Josué entendeu, ele está falando comigo. Então depois de todas essas palavras que Deus deu para Josué, Josué se levanta e ele dá ordem agora. Agora eu entendi. Deus vai falar agora com quem?
Comigo. Amém? Então, quando a gente entende que Deus está falando com a gente se levanta da ordem. Da ordem ao diabo, da ordem à enfermidade, da ordem ao demônio, da ordem a tudo, irmãos. Foi o que ele fez. Então deu ordem em Josué. Ele não ficou prostrado, depois eu não. Então Josué se levanta e começa a dar ordem agora, porque agora eu entendi que Deus vai falar comigo. Amém, pessoal? Entenda que Deus está falando contigo, irmãos. Não finja de despercebido, não finja de desatento, não finja de desligado. Não, é contigo que Deus está falando, é comigo que Deus está falando, irmão. Amém, pessoal? Levante-se e dê ordem. Levante-se e vá para cima. Levante-se e cumpra e obedeça o que Deus está falando. Obedeça o que Deus está dizendo. Amém, pessoal? Josué entendeu que era com ele que Deus estava falando. Amém? Então eu notei aqui assim, ó. Para de dizer, se fulano estivesse aqui, Deus queria você aqui hoje. Amém? No nome do Senhor Jesus. Feche a sua Bíblia e aplauda ele bem forte.